Fala personalizers, tudo jóia? Sejam bem-vindos ao canal Personalizado, saúde sem contraindicação. O vídeo de hoje é diferente, o vídeo de hoje é careta, mas é um tema importantíssimo. Eu escolhi esse tema porque temos muitos jovens que assistem ao canal Personalizado e os jovens que geralmente são os que mais caem nessa armadilha de experimentar alguma droga de abuso. Fique comigo até o final para eu te explicar por que você deve se manter distante de qualquer tipo de droga. Vamos tomar como base os dados do terceiro levantamento nacional sobre o uso de drogas pela população brasileira, que foi coordenado pela Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, realizado em 2017. Com relação às drogas lícitas, ou seja, vendidas legalmente no Brasil, o consumo do tabaco parece estar diminuindo, há um declínio, com relação ao uso do cigarro convencional. Por outro lado, tem chamado a atenção para formas emergentes do fumo, com a ascensão de aparatos eletrônicos, o cigarro eletrônico e narguilés. Então, ainda assim, cerca de um terço, ou seja, aproximadamente 33,5% dos brasileiros, declarou ter fumado cigarro industrializado pelo menos uma vez na vida. Olha só, pelo menos um terço dos brasileiros fumam cigarro uma vez na vida. Mais da metade da população brasileira de 12 a 65 anos declarou ter consumido bebida alcoólica alguma vez na vida. Cerca de 46 milhões, ou seja, 30%, informaram ter consumido pelo menos uma dose nos últimos 30 dias anteriores à pesquisa, e aproximadamente 2,3 milhões de pessoas apresentaram critérios para a dependência de álcool nos 12 meses anteriores à pesquisa. Olha só, vocês sabiam que o álcool é a substância mais associada direta ou indiretamente a danos à saúde que levam à morte? Segundo a Organização Mundial da Saúde. Então, gente, o álcool é sério, tá? A questão do álcool. O brasileiro, ele tem uma percepção errada do álcool. Ele acha que não dá nada a tomar, não pode tomar, Eles até tiram sarro de quem não bebe, A percepção do brasileiro quanto às drogas atrela mais risco ao uso do crack do que ao álcool. Olha só, de acordo com essa pesquisa do Fiocruz, 44,5% dos brasileiros acham que o crack é a droga mais associada a mortes no Brasil, enquanto apenas 26% colocam o álcool, que é o correto, ao topo do ranking, na primeira posição de que mais causa dano. Então, já falando em relação à substância ilícita, ou seja, que tem venda proibida no Brasil, a mais consumida é a maconha. 7,7% dos brasileiros de 12 a 65 anos já usaram ao menos uma vez na vida a maconha. Em segundo lugar está a cocaína, está em pó, com 3,1% dos que já consumiram, e 3,2% dos brasileiros usaram substâncias ilícitas nos 12 meses anteriores à pesquisa da Fiocruz, que equivale a 4,9 milhões de pessoas. O relatório, essa pesquisa da Fiocruz destaca, porém, que esses resultados devem ser observados com cautela, uma vez que o inquérito domiciliar, que é a forma com que eles fizeram a captação dos dados ali, não é capaz de alcançar as pessoas que são usuários de drogas ilícitas e não se encontram regularmente domiciliadas. Vocês entenderam? Então, quem não está numa casa normal, ou estão em situações especiais, não está na pesquisa. Por exemplo, quem está vivendo em abrigo, quem está em presídio, os apenados, quem vive em situação de rua, o pessoal da Cracolândia em São Paulo não entrou nessa pesquisa, entende? Quem está num centro de recuperação não entrou na pesquisa. Só mostra quem está numa casa, formalmente numa casa. Aliás, a pesquisa é muito bem feita, tá, gente? Eu dei uma olhada na pesquisa e eles pegaram as amostras certinho ao longo do Brasil, pegaram as amostras dos domicílios, tudo bonitinho, então muito bem feita. Só que eles mesmos já alertaram para essa situação. Então, dependendo do caso, vai ficar de fora da pesquisa. Então, vocês já devem imaginar que o buraco é mais embaixo, tá, gente? Sem contar que, às vezes, as pessoas têm vergonha de falar a verdade. A gente não sabe até que ponto os entrevistados foram 100% honestos nas respostas. Então, esses números assustam, mas provavelmente são mais altos ainda. Para tudo, você já é inscrito no canal Personalizado? Sim? Tamo junto. E você, ainda não? Em que planeta você vive? Quem não é inscrito no Personalizado está em outro planeta, se inscreve agora mesmo. As consequências relacionadas às drogas de abuso incluem transtornos físicos como cirrose, miocardiopatia alcoólica, polineuropatia, demência, ansiedade, depressão, uma série de doenças, e lesões decorrentes aos acidentes, acidentes de trânsito, acidentes de trabalho, etc. Então é um problema gravíssimo que nós temos hoje no Brasil. E também pensando no jovem, por isso que a gente decidiu gravar esse vídeo para o canal. As palavras viciado ou drogado são palavras erradas, tá, gente?
não se deve usar essas palavras. Na linguagem formal, o termo médico correto é adicto ou adicção. A pessoa que está viciada, o termo correto é adicção. A pessoa é adicta, não é um viciado, tá? A pessoa que faz uso contínuo dessa substância é um adicto, tá, gente? A fisiopatologia da dependência química, ou seja, a forma como a doença surge, evolui e altera as funções do organismo, pode ser colocada em 3 etapas. A primeira etapa é a intoxicação, é a fase que a pessoa tem um contato com a droga. Essa fase está relacionada com o sistema de recompensa cerebral, na qual, à medida que você vai entrando em contato com a droga, a sensibilidade aos efeitos tende a diminuir, provocando progressão na intensidade, ou seja, aumento na quantidade que você usa e na frequência do uso. Vai ter imagem aí para vocês darem uma olhada, né? Então, a pessoa vai se acostumando, né, àquilo, né? E vai aumentando a dose, usando com maior frequência, né? A segunda etapa, gente, é a etapa da abstinência, que são os sintomas mentais e físicos que ocorrem após a interrupção no consumo ou a diminuição no consumo de uma substância que causa dependência. As características da abstinência dependem da droga, é óbvio, né, gente? Mas eles incluem aí ansiedade, fadiga, sudorese, que é o suor, né? Vômitos, né? Depressão, convulsões, alucinações, entre outros, né? Vai ter imagem aí para vocês darem uma olhada também. Terceira etapa é a preocupação ou antecipação. O que é isso? Os riscos e as consequências do uso da droga começam a surgir. É nessa fase que surgem os primeiros problemas atrelados à situação financeira do dependente e da sua família. A dificuldade de manter o emprego, a dificuldade de qualidade dos relacionamentos interpessoais, a saúde, a integridade física, né, do dependente. Tem ainda alguns autores que defendem mais 2 fases, que é da negação, que é aquela fase que o adicto fala, quando eu quiser eu paro, e tem também a fase da aceitação, que o adicto reconhece que o abuso de substâncias químicas é uma doença e concorda em procurar ajuda para iniciar um tratamento, já que sozinho não consegue mais. O problema, gente, é que o corpo dele já se transformou por causa da droga. Agora o corpo dele é outro. Quando ele começou a usar, o corpo dele era de um jeito, agora ele é diferente. Acompanhe só isso. Como funciona a química cerebral? A comunicação entre nossos neurônios, né, ou células nervosas, é feita através de substâncias químicas chamadas de neurotransmissores. Entre os principais neurotransmissores relacionados à dependência química, 2 deles têm um efeito marcante. Um é a dopamina e a outra é a serotonina. Esses são os mais importantes na dependência química, tá, gente? Esses 2 neurotransmissores, a dopamina e a serotonina, afetam a maneira pelo qual respondemos ao estresse, nossa maneira de manifestar nosso humor e vivenciar nosso sentimento de prazer ou dor, tá, gente? Quando usamos alguma droga, aumentam-se as concentrações de dopamina e serotonina no espaço sináptico, que é o espaço na qual os neurônios são conectados para que as informações sejam transmitidas de um para o outro, que é a transmissão, né? A transmissão do sinal, ou seja, a droga é prazerosa, né? Nossos neurônios detectam a concentração aumentada desses neurotransmissores e diminuem a quantidade que produzem, né? Vai produzir menos neurotransmissor. Na verdade, né, o uso da droga, né, essa quantidade é bem aumentada, né? Então isso faz com que o nosso corpo produza um pouco menos desses neurotransmissores. Após passar o efeito da droga, né, com os níveis desses neurotransmissores diminuídos, porque o nosso corpo reduziu, deu uma reduzida na produção, o dependente então pode experimentar alta tolerância à dor e ter reduzido a sua capacidade de sentir prazer. O adicto, né, que é o viciado no termo popular, então torna-se cada vez menos hábil para o convívio com familiares, amigos, sociedade, pois sua capacidade para sentir bem-estar e saúde estará profundamente comprometida. Uma das consequências mais conhecidas disso é a solidão e o isolamento. O desbalanceamento químico do cérebro dependente é permanente, tá, gente? É justamente esta química cerebral alterada, crônica, na qual existe a afirmação, uma vez dependente, sempre dependente. Vocês sabiam que na medicina não existe ex-adicto ou ex-dependente? Ou seja, o camarada com a química do cérebro alterada por conta da droga, ele vai ter que sempre se monitorar, sempre cuidar, sempre observar para ficar longe da droga, para o resto da vida, gente, para não usar de novo. Então, vocês entendem a gravidade da situação agora? Vou mostrar um quadro aqui bem legal. Uma sinapse, né, funciona dessa forma aqui. Esse é um neurônio pré-sináptico, esse aqui é um neurônio pós-sináptico. Esse aqui é o impulso nervoso, ele vem nessa ordem, do neurônio pré-sináptico para o neurônio pós-sináptico.
Aí o neurotransmissor, ele vem, né, através dessas vesículas sinápticas, ó. Aqui dentro está o neurotransmissor, aqui é um botão sináptico, né? Ele vem e ele entra nesses receptores. Ele entra nesses receptores e passa para o próximo neurônio. É assim que dá a transmissão nervosa, a sensação de prazer, né? E tudo mais. O que acontece quando a pessoa usa uma droga de abuso, né? Vamos exagerar, vamos colocar uma droga pesada, um crack, uma cocaína. O mecanismo do uso de drogas é parecido, tá, gente? Do álcool, do fumo, mas vamos pegar como exemplo de drogas mais pesadas. O que acontece? Quando você já deve ter ouvido falar que o barato é muito grande, né? Muito forte, né? Da pessoa que usa uma droga pesada, tipo um crack, uma cocaína. O que acontece? As pessoas normais, né, produzem ali algumas vesículas, né, com alguns neurotransmissores. Aí quando o camarada usa uma droga pesada assim, esse neurônio pré-sináptico, ele forma um monte de vesículas cheias de neurotransmissores. Aí aqui se acumula um monte de neurotransmissores. Vai acumular aqui um monte de neurotransmissores. O que vai acontecer? Esses canais aqui, esses receptores, né, do neurônio aqui, esses neurotransmissores do neurônio pós-sináptico, eles não vão dar conta de tanto neurotransmissor. Isso aqui é o barato. O cara tá num barato que ele nunca sentiu na vida dele, né? Tá lá, nossa, que delícia que é essa droga, nossa. Aí o que acontece? Rapidamente, o nosso corpo, para poder compensar essa grande quantidade de neurotransmissores, ele produz mais canais, mais receptores, vários. Nosso corpo tem um monte de receptor aqui. E isso, o nosso corpo tem essa adaptação muito rápida. É por isso que drogas pesadas, no primeiro uso, o cara já vira dependente, tá, gente? O problema é que quando o camarada não estiver mais usando a droga, né, passou lá 2, 3 dias, o corpo dele vai voltar ao normal, vai produzir uma quantidade pequena, né, de neurotransmissores, né? Vai ter pouquinho neurotransmissor aqui, né? Só que o camarada vai ter um monte de receptor, ou seja, o corpo vai sentir, ué, mas cadê aquele monte de neurotransmissor? Cadê aquele monte de serotonina que tinha aqui? Né? Cadê? Ele vai sentir falta disso daqui, vai estar com aquele monte de receptor prontinho para passar grandes quantidades de neurotransmissores, porém não vai ter, porque ele não está usando a droga. Ou seja, ele vai sentir, ele vai estar na crise de abstinência aqui. Então ele vai querer usar mais droga, vai querer ter aquela mesma sensação. Outra coisa, essa quantidadezinha que o corpo produz aqui não vai mais ser um barato. Ele não vai mais sentir tanto prazer em ficar com a família dele, em fazer um exercício físico e tudo mais. Então ele vai querer usar a droga cada vez mais, vai querer aumentar a dose, vai querer usar com uma frequência mais alta frequência. Esse cérebro aqui, gente, ele se modificou profundamente. Isso daqui é irreversível, tá? É óbvio que para a medicina não existe nada impossível, né? O corpo pode perceber, né, essa quantidade aumentada e pode reduzir essa quantidade de receptores aqui, né, dos neurônios. Isso pode acontecer, mas é muito difícil. É por isso que na medicina não existe ex-adicto ou ex-viciado. O cara vai ter que se monitorar pro resto da vida, gente. É um inferno isso. Nunca experimente, fique longe de drogas. Então, gente, o problema das drogas é que ela é boa, tá, gente? Eu não posso ser cínico, vir aqui gravar um vídeo no YouTube e falar que não é boa a droga. Falar que, né, não, a gente não usa. Gente, a droga é boa, ela é uma delícia. As pessoas que experimentam falam que nunca sentiram uma sensação tão prazerosa na vida. O problema é que é uma armadilha, gente. Porra dessa armadilha. Faz muito mal para a saúde. A droga também é muito usada como fuga, tá, gente? O camarada às vezes está cheio de problema na vida, recorre à droga para fugir dos problemas. Só que quando passa o efeito da droga, os problemas vão continuar existindo. E agora o cara criou mais um problema, que é o problema de saúde, é o vício, é a adicção dele. Então não entre nessa armadilha, não encurte sua vida, não crie mais um problema para a sua vida. Vai resolvendo pouco a pouco os problemas da sua vida. Você não precisa de nada para fugir dos problemas. Dê ouvidos aos adictos, tá? Se você não conhece nenhum adicto,
eu conheço, né? Eu já tive contato com um e ele me falou, eu me lembro como se fosse hoje, tá? Esse camarada, ele falou não só para mim, né, para outras pessoas, ele era viciado em crack, né? E ele falou assim, galera, fica longe, não experimenta porque é bom. Então, ele experimentou uma vez só e se viciou. Ele se viciou até o certo ponto que ele usava em casa. Ele era um cara bem de vida, né? Então ele usava em casa mesmo, né? Já tinha passado por 2 vezes, né? Por clínica de reabilitação. E ele falou que tinha que ficar constantemente monitorando, né? Olhando e tal. De vez em quando dava uma vontade danada de usar. E o cara tem família, então ele falou, pessoal, fica longe, nunca experimenta. O ser humano, gente, ele é propenso a vícios, né? A gente gosta de sentir prazer, mas, vou deixar uma dica de ouro para vocês, tenham vícios saudáveis, seja adicto a coisas saudáveis, tá? Tudo isso que eu vou falar agora gera um barato, gera um prazer, aproveite isso a seu favor. Academia. Não tem aqueles comentários? Fulano é rato de academia, não sai da academia. Isso é um vício bom, gente. Prática de esporte. Você conhece alguém viciado em algum esporte? Eu conheço. É bonito de ver, é um vício bonito, um vício saudável. Momentos com a sua família é outro vício maravilhoso. Tenha mais momentos agradáveis com a sua família. Comidas saudáveis. Comer é outro vício, né? Vocês sabem disso. Procure comer de forma saudável. Seja viciado em frutas, em legumes, em carne magra, em verduras. Resultados. Seja viciado em produzir resultados, em crescer profissionalmente. O seu eu do amanhã vai te agradecer pelo seu eu de hoje. Aprender, seja viciado em aprender. Coisas novas, aprenda coisas novas. Nunca é tarde para aprender. E nenhum conhecimento, absolutamente nenhum, é inútil. Algum momento da sua vida, aquela bobeira que você aprendeu há 30 anos atrás vai ser útil. Mudanças. Seja viciado em mudanças, em mudar, em aprimorar. As coisas mudam muito rápido. Se você é cabeça dura, fica naquela de comigo é assim, pau é pau, pedra é pedra, você vai sofrer. Estabilidade não existe. Vamos dar os devidos créditos aí para o autor da frase, né? Flávio Augusto da Silva. Nossa vida às vezes está tranquilinha, está certinha, está bacana. Quando acontece alguma reviravolta, uma pandemia, uma doença, um pé na bunda, um divórcio, a nossa vida vira de cabeça para baixo. Esteja preparado para mudanças. Não culpe ninguém, a culpa é sua, você atraiu isso. O karma é seu, cresça, aprenda com as mudanças, se aprimore, agradeça, não agradeça da boca para fora, agradeça do fundo do coração. A gratidão é prazerosa, a gratidão é libertadora, agradeça a tudo e a todos, perdoe, perdoar é prazeroso, tá gente? Alimenta a alma, não importa de quem é a culpa, mesmo que a culpa seja do outro que te fez mal, perdoe. A recompensa do perdão recairá sobre você, tá gente? E para finalizar esse vídeo, eu quero agradecer aos apoiadores do canal, tá? License.far.br, License Farmácia de Manipulação, vou deixar o link deles e as redes sociais. Pure Lab Nutrition, outro parceiro do canal, vou deixar site e redes sociais deles. E a Lorgan Derma, tá? Muito obrigado. Deixe nos comentários aí algum vício saudável que você tem. Se você tem algum relato a fazer, escreva nos comentários. Isso vai estimular e encorajar outras pessoas, gente. Muito obrigado, fiquem com Deus.